Olá, meus amigos do Revisão PGE. Tudo certo com vocês? Eu sou o Renério, procurador do Estado do Mato Grosso, e hoje a gente vai iniciar um novo projeto no Revisão PGE. Esse projeto é o seguinte: nós vamos fazer séries de vídeo esgotando algum assunto que é muito importante para a administração pública, mais especificamente para concursos de advocacia pública, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um tema razoavelmente amplo e dividi-lo em pequenos vídeos, de forma que, quando completar todos os vídeos da série, você vai ter uma revisão completa sobre um assunto que é muito importante, ok? É só seguir o nosso canal no YouTube que você vai receber sempre esses vídeos completando o assunto. O primeiro que nós vamos tratar é dentro de direito administrativo, nós vamos falar de improbidade administrativa, ok? Um tema relativamente simples, tem algumas dificuldades, mas no geral não é dos temas mais difíceis e é muito cobrado. Praticamente toda a prova de advocacia pública tem uma ou duas questões de improbidade, beleza? Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar especificamente do conceito e da legitimidade, tanto ativa quanto passiva, para os atos de improbidade. Vamos lá. Primeiro, o conceito, e aqui a gente pega emprestado de Dirley da Cunha Júnior. Ele vai falar que ato de improbidade administrativa é todo aquele que, à custa da administração pública e do interesse público, importa em enriquecimento ilícito, artigo 9º da Lei de Improbidade, prejuízo ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade, e atenta contra os princípios da administração pública, artigo 11 da Lei de Improbidade. Em um outro vídeo mais para frente, a gente vai ver que existe uma outra possibilidade, que está no artigo 10A, que é uma inovação legislativa de 2016 e que começa a vigorar em dezembro de 2017. Mas a gente vai estudar isso mais especificamente mais na frente. Beleza? Seguindo, você tem que entender que a improbidade administrativa ela tem fundamentação constitucional. Parece banal afirmar isso, mas é muito cobrado em provas. Então, já aprenda que o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição trata da improbidade administrativa e vai falar o seguinte: os atos de improbidade, eles estão sujeitos a 4 sanções. Quais sanções são essas? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Aqui vem a nossa primeira questão polêmica do vídeo. A lei de improbidade, ela foi além do que a Constituição falava. A Constituição trouxe essas 4 sanções. A lei de improbidade trouxe mais. Então, essa sanção a mais na lei de improbidade, ela é válida? Ela é constitucional? Em outras palavras, a multa civil, que não está prevista na Constituição, mas está prevista na lei de improbidade, ela é constitucional? O Supremo, a doutrina majoritária e as bancas de concurso entendem que sim, a multa civil é constitucional. E por quê? Porque o que a Constituição fez foi criar um mandamento mínimo de proteção ao bem jurídico. Qual é o bem jurídico? A probidade administrativa. O que é esse mandamento mínimo? É o mandamento de que se puna a improbidade administrativa com essas 4 sanções. Mas a Constituição não impede que se vá além e se crie novas sanções, desde que essas sejam razoáveis e que estejam previstas em lei. Beleza? Então, a Constituição prevê essas 4 sanções, a lei de improbidade prevê mais sanções, especialmente a multa civil, e ela é válida. Ok? Vamos passar agora para a sujeição passiva e ativa do ato de improbidade. O que é isso? Na sujeição passiva, a gente vai estudar quais entes podem ser sujeito passivo, ou seja, eles podem sofrer um ato de improbidade. E na sujeição ativa, a gente vai estudar quais pessoas podem cometer um ato de improbidade. Vamos começar pela sujeição passiva. Primeiro, a gente vai ter a sujeição passiva absoluta, que é o quê? É aquela em que o ente público todo está protegido, ou seja, qualquer ato que fira o patrimônio desse ente, público ou privado, ele é sujeito a ser um ato de improbidade. Na sujeição relativa, não. É só a parte de recursos que vem do erário público.
Vamos com calma. Vamos entender primeiro a sujeição passiva absoluta. Quem são? Primeiro, a administração direta e indireta de todos os poderes e de todos os entes federativos. E aqui a gente já tem uma característica interessante da lei de improbidade. Ela é uma lei nacional, viu? Ela não é simplesmente lei federal. Ela vale também para estados e municípios, não só para a União. Segunda categoria de entes que estão sujeitos aos atos de improbidade. A empresa incorporada ao patrimônio público. Aí você já pensa, então é a empresa pública e a sociedade de economia mista? Não. A empresa pública e a sociedade de economia mista estão incluídas no conceito de administração indireta, tá bom? Então, quem é essa empresa incorporada? É uma empresa que, sem ser declarada empresa pública ou sociedade de economia mista, acabou sendo adquirida pelo Estado. Essa é uma situação bastante rara, mas que acontece. Por exemplo, imagine que o Estado penhore cotas sociais de uma empresa privada qualquer. Caso o Estado faça isso, que é uma hipótese rara, mas possível, ele expropria essas cotas através de uma penhora. Nesse caso, a gente vai ter uma empresa que está incorporada ao patrimônio público, sem necessariamente ter sido criada como empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, essa empresa incorporada, ela também pode ser vítima da improbidade administrativa. O terceiro tipo de sujeição passiva absoluta é da entidade privada que o erário concorre com mais de 50% do quê? Do patrimônio ou da receita anual. Beleza? Então, se tivermos uma entidade privada em que o erário público ele banca ela em mais de 50%, essa entidade está sujeita à sujeição passiva absoluta. Agora vem a pegadinha, que é o que cai em prova e é difícil. A sujeição passiva relativa. Por quê? A sujeição passiva relativa ela tem duas espécies de entes. A primeira, a entidade privada para a qual o erário participe com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. De certo modo, é contraintuitivo. Quando você vê na prova, você tende a achar que se o Estado participa com menos de 50%, não é estatal. Se não é estatal, não é improbidade administrativa. Mas a lei de improbidade, no parágrafo único do artigo 1º, falou que é. Mesmo com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, ainda assim essa entidade está sujeita a ato de improbidade. O segundo tipo é a entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, tanto de ordem fiscal quanto de crédito. Ok? Vamos lá. Imagine a APAI. A APAI, a princípio, é uma entidade privada. Se ela recebe recursos públicos, e quase sempre recebe, esses recursos públicos estão sujeitos a ato de improbidade. Mas é qualquer ato que fira os interesses da APAI? Não. Porque agora nós temos a regra que define essa situação. A sanção por improbidade, ela limita-se à contribuição do poder público, ok? Então, nessas duas espécies, que são de sujeição relativa, a sanção de improbidade ela só vai até onde está o dinheiro público. A parte da APAI, que veio de doações de empresas privadas, não está sujeito a ato de improbidade. Só a parte que veio de doações do ente público, de subvenção do poder público. Essa parte, sim, pode ser sujeito passivo de um ato de improbidade. Beleza? Vamos agora falar dos sujeitos passivos, dos sujeitos ativos, me desculpe. Ou seja, quem comete o ato de improbidade? Primeiramente, são os agentes públicos. Esse é o agente típico do ato de improbidade. E quem são esses agentes públicos? É uma definição amplíssima, abarca praticamente todo mundo que tem ligação com o poder público. Olha só, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, a pessoa pode ser considerada agente público para fins de ato de improbidade. Então, vamos lá. Mesário nas eleições é agente público para improbidade? É. Estagiário é agente público para improbidade? É, sim. E também aqueles que se investiram do
cargo público através de eleições. Mesmo esses que foram eleitos são sujeitos a atos de improbidade. Mas, para o fim desse vídeo, a gente vai ver a situação específica dos agentes políticos, que tem uma jurisprudência bastante difícil de ser compreendida, mas que tem um resuminho legal. Mas fica para daqui a pouco. Primeiro, aprende isso. Sujeição ativa, agentes públicos. Qual é o segundo tipo? São os terceiros particulares que induzam, concorram ou se beneficiem do ato de improbidade. Beleza? Aqui a gente já tem uma questão clássica de concurso. Só agente público pode ser responsabilizado por ato de improbidade? Não. Quem também pode? O terceiro particular que induz, concorre ou se beneficia desse ato de improbidade. E olha só, o conceito de agente público, como eu acabei de falar, é bastante amplo e ele vai incluir mesários de eleições, estagiários, notários e tabeliães. Beleza? E não é preciso ser agente público para responder por improbidade. A gente acabou de ver que o terceiro particular também pode responder. E esse terceiro, ele não precisa nem sequer ser beneficiário direto do ato. Se ele concorreu para a prática da improbidade, ainda que ele não tenha ganho nada, ainda assim ele vai responder por esse ato. E o terceiro jamais pode praticar ato de improbidade isoladamente. Sempre tem que ter um agente público na jogada. Sempre. E se não tiver? E se ele casou dano ao erário sem ter nenhum agente público? Não é improbidade. Provavelmente ele vai responder por alguma figura penal, por algum crime, pode responder administrativamente e até civilmente por ressarcimento ao erário, mas não conforme a lei de improbidade administrativa. Para estar enquadrado na lei de improbidade, tem que ter um agente público envolvido. Beleza? E agora a gente vai tratar do tema que provavelmente é o único tema realmente difícil desse primeiro vídeo. Por quê? Porque a jurisprudência ela ainda é divergente quanto à sujeição ativa dos agentes políticos. A gente ainda não tem uma pacificação absoluta. A gente vai tratar aqui do que é seguro para você marcar em prova. Beleza? Primeiro ponto. Os agentes políticos que respondem pela lei de crimes de responsabilidade, a lei 1079, também podem pela lei de improbidade? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Ou seja, é possível que, ao mesmo tempo, um agente responda por crime de responsabilidade e por improbidade administrativa? Em 2007, o STF entendeu que não era possível. Esse entendimento foi na reclamação 2138 e, por muito tempo, foi cobrado em concurso dessa forma. Os agentes políticos sujeitos aos crimes de responsabilidade não respondem por improbidade. Esse foi um primeiro entendimento do STF. Só que, em 2013, o STJ divergiu desse entendimento do STF e falou que, com exceção do presidente da República, não há norma constitucional que imunize os agentes políticos sujeitos a crimes de responsabilidade de qualquer das sanções por atos de improbidade prevista no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ou seja, o STJ entendeu que os agentes políticos eles podem responder tanto por improbidade quanto pela lei de crimes de responsabilidade, com exceção do presidente da República. E aí aqui a gente vai ver que tem uma outra exceção que, pelos fundamentos jurídicos, vai ter que caminhar junto com o presidente, que é o ministro de Estado. Por quê? Porque os dois são sujeitos aos crimes de responsabilidade com julgamento pelo Congresso Nacional, pelo impeachment. Nessa hipótese, não vai responder por improbidade, mas a gente vai trabalhar isso melhor daqui a pouquinho. Vamos continuar analisando esse avançar da jurisprudência. Em 2014, o STF entendeu que a sujeição ao crime de responsabilização política, ou seja, a Lei 1079, que a gente acabou de falar dos crimes de responsabilidade, ela não impede a submissão à disciplina normativa da responsabilização civil por improbidade administrativa. Então, nesse entendimento aqui, que foi capitaneado pelo Celso de Mello, a gente ainda não pode falar
que isso é entendimento pacífico do STF, mas é o julgado mais recente que a gente tem a respeito. Falou que pode sim sofrer responsabilização pela lei de crimes de responsabilidade e por improbidade. Então, vamos fazer um resumo para deixar bem claro e esquematizada essa jurisprudência. Primeiro, não responde por improbidade. Quem não responde? Presidente da República e ministros de Estado. Ok? Se cair na sua prova que o presidente da República responde por crime de improbidade, pode marcar errado sem medo de ser feliz. Tá bom? Segunda parte, quem responde por improbidade? Esses aqui, mesmo sendo agentes políticos, respondem por improbidade. Vereadores e prefeitos, governador de estado e membro do Ministério Público. Tá bom? Então, ficamos assim. Quem não responde por improbidade? Presidente e ministro. E quem responde? Todos os outros agentes políticos. Isso está pacificado? Não, não está. Pode ser que mude? Pode. Eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2017. Pode ser que daqui um mês, daqui um ano, esse quadro mude. Mas, por enquanto, você vai assim para a sua prova, tá bom? E a última questão do vídeo. As autoridades que têm foro privilegiado para processos penais, elas também têm foro privilegiado para ações de improbidade administrativa? Aqui a jurisprudência já está mais pacificada. E, em regra, não existe foro por prerrogativa de função em improbidade. Aprenda e memorize essa regra. Não existe foro, com uma única exceção. Qual exceção? O ministro do Supremo. O próprio Supremo entendeu, na petição 3.211, da questão de ordem, entendeu que os ministros do Supremo têm foro em questões de improbidade por uma questão de hierarquia dentro do judiciário. Não seria razoável que o ministro do Supremo fosse julgado por um ato que pode gerar a perda do cargo por um juiz de primeira instância. Como o Supremo entendeu que isso subverteria a hierarquia dentro do judiciário, ele entendeu que os ministros do Supremo, e por enquanto só eles, têm foro por prerrogativa de função para ações de improbidade. Tá certo? Galera, ficamos aqui com esse primeiro vídeo de improbidade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque nós vamos lançar agora, na sequência, outros vídeos para completar esse assunto e você nunca mais ter desculpa para errar uma questão envolvendo improbidade administrativa numa prova. Valeu? Fiquem com Deus.